Graça e paz, irmãos. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos ler um pouquinho o que está escrito a partir do primeiro versículo, onde nós lemos assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para o pecado morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Amém. A verdade básica para o cristão é a sua identificação com Cristo na morte, no sepultamento e na ressurreição. Porque antes nós éramos identificados com Adão, no qual todos morremos, no pecado, na condenação. Essa era a nossa identidade. Agora nós somos identificados com Cristo em santificação e justificação. Assim, tudo que aconteceu com Adão tinha acontecido conosco. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Mas agora que estamos em Cristo, tudo que aconteceu com Cristo aconteceu comigo. Então, é uma questão de tomada de decisão. Morri, ressuscitei. Então, se Cristo está sentado à destra do Pai, lá eu estou. Nós vemos Paulo nos dizer em Colossenses: se sois do alto, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por exemplo, nós, quando falamos de batismo, nós lembramos que quando Paulo chegou em Éfeso, capítulo 17 de Atos, ele, na terceira viagem, ele chega e encontra 12 discípulos que se diziam discípulos de Jesus. Conversou um pouco com eles e percebeu alguma coisa estranha. Disse para eles:
vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? De modo nenhum, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Está vendo? Então eles tinham recebido uma mensagem pela metade. Foi aí que então Paulo disse para eles: ora, em que é que vocês foram batizados? Eles disseram: no batismo de João. Ele disse: João fez o batismo de arrependimento, o batismo de água. Mas o batismo de Jesus é o batismo com fogo e com o Espírito Santo. Paulo explicou para eles que o batismo de João levava a pessoa a olhar para frente. O batismo de João levava a pessoa a olhar para o Messias que viria. Mas o batismo de Jesus nos leva a olhar para o Calvário, olhar para o que já aconteceu, olhar para o que está pronto. Então o batismo, que nós sabemos que é imersão, significa algo que acontece quando você crê. Olhe bem, o que foi que aconteceu na casa de Cornélio? Capítulo 10 de Atos. Pedro chegou, pregou Jesus, as pessoas creram e foram batizadas com o Espírito Santo. Depois, seguramente, elas entraram na água. Porque o entrar na água é um ato visível que declara o que já aconteceu lá dentro. Não é? Quando nós pensamos batismo, João foi claro: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem aquele de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias de sandália, de suas sandálias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, eles imediatamente receberam o Espírito, antes de ir nas águas. Se você lembrar, no capítulo 8 de Atos, aquele etíope, eunuco, não é? Responsável pelo tesouro de Candace, rainha dos etíopes, ele vinha descendo de Jerusalém, quando Filipe encontra com ele no caminho que ia para Gaza. E Filipe explicou para ele a escritura, e quando ele viu água, ele disse: eis aqui água, que importa que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito, se tu crês de todo o teu coração. Olhe bem, ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe disse: então tá bom, agora vamos para a água. O que significa que primeiro você crê. Olha o que Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então a fé na palavra de Deus, ela vem antes. A transformação é primeiro interior, depois ela é visível através do batismo na água. Se nós precisamos saber que o batismo, ele exemplifica a morte. Você entra na água, você morreu. Você sai da água, você ressuscitou. Isso já aconteceu com todo filho de Deus. A nossa fé básica é essa. O grande problema é que hoje nós estamos numa crise de fé. Crise de fé. Você não acredita que você é filho de Deus. Esse é o caso. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, sobre a sua fé e a minha fé. A Bíblia nos ensina sobre 3 tipos de fé. Capítulo 2 de Tiago: a fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. A fé morta
Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que devo fazer, mas eu não vou precisar fazer, não vou fazer, pronto. Então ninguém vai ver em que eu creio. Acabou, eu sou um crente secreto. Fé morta, pelos seus atos eu não vejo a sua fé. Fé demoníaca é crer no que os demônios também creem. Porque Satanás não é ateu. Os demônios não são ateus. Eles creem, eles sabem. Você vê lá em Marcos, no capítulo 1, o demônio dizendo: tu és o Cristo, tu és filho de Deus. No capítulo 5, demônio do gadareno dizendo: que temos nós, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Então nós vemos demônios proclamando quem é Jesus. Então crer que Jesus nasceu da virgem, foi à cruz, ressuscitou, os demônios creem, eles sabem. Todo judeu de manhã, quando acordava, levantava a mão acima da cabeça, porque o judeu é assim: até aqui é o homem. Por isso eles usam kippá. Do kippá para cima é Deus. Então, para orar, falar com Deus, levanta a mão acima da cabeça. Então levantava a mão acima da cabeça e dizia: o Senhor de Israel, Deus de Israel é um só Deus. Todos os dias. Quando Tiago escreve a sua carta, ele escreve para os judeus crentes da dispersão. Nós lembramos que no início todos os crentes eram judeus, porque o evangelho veio de lá. O próprio Jesus era judeu. Então, Tiago diz para eles: crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e se tremem. Então, crer essas coisas, os demônios também creem. Isso é a fé demoníaca. E qual é a fé que agrada a Deus? Que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé dinâmica. Quando o apóstolo Tiago fala sobre essa fé, ele dá como exemplo Abraão e Raabe. Rapidamente, um exemplo da fé de Abraão. Capítulo 12 de Gênesis. Deus diz a Abraão: deixa a tua terra, tua parentela, casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Em ti e na tua descendência. Falou de descendência. Abraão disse: opa, eu vou. Foi. Bem, capítulo 21 de Gênesis. Deus diz para ele: Abraão, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque é em Isaque que será chamada a tua descendência. Abraão disse: sim, senhor. Capítulo 22 de Gênesis. Abraão, vai à terra de Moriá, e lá sobre um dos montes sacrifique em holocausto a mim o teu único filho que amas. Abraão disse: sim, senhor. Lá vai Abraão. Ao terceiro dia ele viu o monte. Deus apontou para ele aonde seria o monte do sacrifício. Quando ele viu, ele disse para os seus servos, Gênesis 22, versículo 5: ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos, havendo adorado, voltaremos. Você, meu irmão, ouviu essa conversa. Aí você vai lá, Abraão subindo com o filho, e você diz para ele: Abraão, ele disse que foi. Como é que você vai sacrificar seu filho lá em cima? E você diz: voltaremos.
Abraão disse para você, é que o meu Deus é fiel à sua palavra. Ele me disse, quando me tirou da Caldeia, eu com 75 anos, minha mulher com 66, ela estéril, ele me disse que em mim, na minha descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Mas ele também me disse, outro dia, que é em Isaque que será chamada a minha descendência. E depois ele manda eu sacrificar Isaque. Significa, Isaque ainda não tem filho nenhum. Isaque ainda não tem descendência. Então eu posso sacrificar Isaque milhões de vezes, porque Isaque não ficará na morte. Porque Deus diz que é em Isaque que será chamada a minha descendência. Acabou. Então eu posso fazer isso. Isso é fé dinâmica. Não depende do que eu quero, não depende do que eu choro, não depende das circunstâncias, depende da palavra que sai da boca do meu Pai. Isso é fé dinâmica. E as consequências não são da minha conta. Eu não entendia esse tipo de fé. Em 1994, o Brasil estava jogando nos Estados Unidos. E o Brasil ia muito bem. Naquela época que a seleção brasileira era uma bênção. Continua sendo. Me perdoe o povo da seleção, me expressei mal. Continua sendo uma bênção, mas já não ganha tanto. Tudo bem. E lá na favela, quando tinha jogo da seleção, meus irmãos, a favela toda ficava enfeitada de bandeirinha verde e amarelo. Eita, todo mundo fazia fogueira na frente do barraco para assar carne. O caminhão de cerveja subia todos os dias. Uma maravilha. Tudo era festa na época em que o Brasil estava jogando Copa do Mundo. Nessa época, aqueles homens que têm filhos e que nunca vão ver os filhos, sobem para também festejar. E foi numa dessa que subiu um bebum que tinha 5 filhos. E ele foi, cai daqui, cai dali, gritava para a mulher que queria ver os filhos, e a mulher não queria deixar os meninos irem, os meninos estavam envergonhados. A vizinha disse, olha, deixa os meninos irem falar com ele. Por quê? Ele está dizendo muita bobagem, daqui a pouco vão calar a boca dele. Aí ela mandou, os meninos foram, chegaram lá. 5. Tinha um de 5 anos. Aí ele disse, vocês vão tomar banho, trocar de roupa, cortar o cabelo, que eu vou levar vocês para tirar fotografia, para poder fazer os documentos, que eu vou levar vocês para a América. Vocês vão assistir a final da Copa do Mundo e vão voltar no mesmo avião com Bebeto e Romário. Conversa de bêbado. Mas o Rodriguinho não. O de 5 anos, pá, ele foi que nem um corisco, subiu assim, desceu, pá, na casa de Maria e Marta, no nosso projeto. Chegou lá, eu estava numa sala que quando eu fechava a porta, ninguém tocava, porque eu estava atendendo coisa séria, era sala de oração. Hoje é sala de tudo. Bateram, eu disse o que é que foi. Quando eu abri, uma opção de gente rindo, e ele na frente, agoniado. Vamos, tia, depressa, me dá um banho, me dá uma roupa. Só servia eu, ninguém podia fazer. Me dá um banho, dá uma roupa para mim, corta meu cabelo. Eu disse, meu filho, por quê? O que está acontecendo? Todo mundo rindo e ele, coitado, ansioso, o garoto. Eu disse, o que foi que aconteceu? O papai veio buscar
mandou tomar banho, botar a roupa limpa, cortar o cabelo. Ele vai levar para tirar retrato, porque vai fazer o documento da gente. Ele vai me levar para a América. Eu vou assistir a final da Copa do Mundo. Eu vou voltar no mesmo avião com Bebeto e Romário. Todo mundo dava gargalhada. Ele olhava assim: o papai disse. Meus irmãos, você já viu o Espírito pregando para você através da boca de uma criança? Eu não entendia quando Jesus disse que nós precisamos aceitar o reino de Deus como uma criança. Aquele menino segurou a palavra que saiu da boca do pai. Foi meu pai que disse. Ele não considerou as circunstâncias. Ele não olhou os impossíveis. Ele segurou a palavra que saiu da boca do pai. Isso significa a fé dinâmica. Nós precisamos ter esta fé, porque é esta fé que agrada a Deus. A fé dinâmica. Tem muitas pessoas que estão na igreja, ficaram no sábado, morreram no batismo na sexta-feira, mas não ressuscitaram. Não acreditam no que aconteceu. Pense bem, se um bêbado morre, né? Ele nunca mais vai ser tentado pelo álcool. Ele nunca mais vai sentir o cheiro do álcool. Assim, nós morremos em Cristo. Morremos para o pecado. Essa verdade é bem ilustrada na ressurreição de Lázaro, lá no capítulo 11 de João. Lembra? Jesus chegou em Betânia. Lázaro estava no túmulo há 4 dias. Não havia a menor dúvida de que ele estava morto. A própria irmã Marta disse para Jesus: Senhor, é de 4 dias, cheira mal. Ela tinha ido lá o 3º dia, porque era cultura. As mulheres iriam ao 3º dia, retiravam a pedra, botavam as ervas aromáticas. Era o último ato de honra que se fazia a um cadáver. Seguramente ela foi com Maria e as outras mulheres, e ela viu o estado de putrefação adiantado que estava o cadáver do irmão. E aí vem o poder da palavra. Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Vem. Ele não disse ressuscita, porque Lázaro podia ressuscitar e ficar lá dentro. Ele disse: vem para fora. Sai do túmulo. Acabou a morte. Sai, mostra a cara, para que todos vejam que tu ressuscitaste. Lázaro sai como? A Bíblia diz que ele estava todo atado. A Bíblia diz, tendo pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lenço. Saiu. Quando ele entrou ali, botaram Lázaro morto. O túmulo só tinha um lugar onde entrava e saía. Ele estava com o rosto coberto. Como é que ele viu a entrada? Como é que ele andou? Mas ele acertou a saída, porque a ordem é mais alta, sai. Sai. Se Jesus disse sai, o túmulo podia estar fechado, porque ele ia sair. Para o poder da palavra. A mesma palavra que criou todas as coisas, que ordenou: haja luz e houve luz, haja separação, disse para o vento para, e para a onda sossega.
essa mesma voz, essa mesma palavra. Quando todo mundo viu que Lázaro estava vivo, mas de mortalha, atado, já viu todo mundo, olharam, agora desatai-o e deixai-o ir. Isso, meus irmãos, acontece no capítulo 11 de João, capítulo 12. O que é que você vê? Lázaro sentado na mesa com Jesus. Ofereceram um jantar para Jesus. Marta cozinhava, Lázaro recebia os convidados, Maria adorava, Lázaro assentado à mesa com Jesus. O que é isso? Comunhão, não é? Alguns cristãos ainda não entenderam que essa parte do Evangelho é exatamente a exemplificação do que aconteceu com você e comigo. Nós estávamos mortos. Ele nos chamou, Ele ressuscitou e nele nós ressuscitamos. Alguns cristãos ficaram no sábado. A Bíblia diz: você que tem que decidir, é uma tomada de decisão. Se você morreu com Cristo, você ressuscita com Cristo, porque Ele não ficou na morte. Ele não ficou. Olha, nós precisamos saber que essa nossa identificação com Cristo é uma questão de ato voluntário. Se nós saímos do túmulo, cadê que Lázaro iria voltar para o túmulo? Como nós vamos servir ao pecado se nós morremos para ele? Mas, irmã, como é que eu vou fazer? Calma. Lá, quando João escreve a sua primeira carta, ele escreve para você e para mim. Ele escreve para a igreja. Ele escreve para filhos de Deus. E ele diz no capítulo 2: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O que é que João está dizendo? Que a nossa vida não é na prática do pecado, porque aquele que é nascido de Deus não vive a prática do pecado. Mas o pecado pode acontecer como um acidente. Se acontecer, corra, porque você tem advogado junto ao Pai. Não fique na culpa. Irmã, como é isso? Jesus Cristo ensina isso no capítulo 13 de João. Jesus estava na mesa com seus discípulos. De uma hora para outra ele teve um insight. Todas as coisas o Pai botou nas minhas mãos. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Rei do universo. E sabendo que ele viera de Deus, ele conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para Deus, conhecia o seu destino. Ele levantou da mesa, tirou a capa de cima, botou uma toalha no ombro, pegou uma bacia, botou água e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Quando chegou aos pés de Pedro, Pedro disse para ele: nunca, olha Pedro, nunca me lavarás os pés. Olhe bem, entre nessa situação, Jesus lá, abaixadinho, prontinho para lavar os pés de Pedro. E Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Olha aqui a palavra, capítulo 13, versículo 8. Nunca. Pedrão não é fácil.
O que Jesus disse? Jesus aqui, abaixadinho, olhou bem na cara de Pedro e disse para ele: se euzinho, não te lavar, tu não tens parte comigo. Já era. E aí? Desculpem a maneira de falar, mas é isso que está escrito. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Pedro, coitado, pediu ao Senhor, não somente os pés, mas as mãos, a cabeça, lava tudo. Lógico. Jesus disse para ele: olha, Pedro, quem já se banhou, pense bem isso, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Versículo 10, capítulo 13. Quem já se banhou? Meus irmãos, no momento em que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, nós cremos, nós fomos banhados. Confessamos Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Fomos banhados. Agora, entramos no reino, o nosso nome é registrado no livro da vida. Acabou. A grande palavra, nós vemos Paulo fala isso, em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo diz: ou não sabeis que os injustos são aqueles que não foram justificados, que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, meus irmãos, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Aí Paulo diz: tais fostes alguns de vós. Mas, aí vem o maravilhoso mas. Como eu gosto dessa conjunção. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Está vendo? Você foi lavado, você foi santificado, justificado, meu irmão. Quando você confessa Jesus, a justificação é completa, é total. O preço é pago na sua totalidade. Aí começa o caminho da santificação. Não se pode mais brincar com o pecado. O nosso corpo, meus irmãos, em si ele não é pecaminoso, ele é neutro. Mas ele pode ser controlado pelo pecado ou controlado por Deus. Se o pecado é o Senhor, ele controla os membros do nosso corpo. Se Deus é o Senhor, ele controla os membros do nosso corpo. Nós vemos lá em Romanos 12, quando Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não vos amoldeis, não imiteis as coisas deste século, mas sede transfigurados pela renovação das vossas mentes. Corpo. O corpo, porque Deus
quer o nosso corpo como sacrifício vivo nas mãos dele, porque Deus quer usar o seu corpo e o meu corpo, meus irmãos, para a sua glória, porque o corpo também é arma de Deus. Deus quer usar o nosso corpo como instrumento de construção do seu reino e arma para vencer o maligno. A Bíblia fala de pessoas cujo corpo foi usado para o cumprimento da vontade de Deus. A vara na mão de Moisés, né, venceu o Egito. Um estilingue na mão de Davi, Deus derrotou os filisteus. A boca, a língua, a voz dos profetas, os pés de Paulo de Tarso, de cidade em cidade, a voz daquele homem, levando o evangelho, a expressão, o anúncio do amor de Deus. Os olhos de João viram o futuro. Os ouvidos dele ouviram a mensagem. Os dedos escreveram as cartas, a carta de Apocalipse. Jesus diz para ele: o que vês com os teus olhos, escreve com as tuas mãos e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, você vê as partes do corpo sendo usadas para Deus. Mas o nosso corpo também pode ser usado como membros do pecado. Nós temos, por exemplo, Davi. Os olhos de Davi olharam para a mulher do próximo, e a sua mente, ele usou os olhos para olhar, despertou o desejo, a mente dele armou um esquema sujo. Daí as mãos dele escreveram uma carta, ordem covarde, para que o marido dela fosse morto. Quando você lê o Salmo 51, você vê como todo o corpo de Davi foi totalmente afetado pelo pecado. No Salmo 51, versículo 3, os seus olhos, pois eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre aqui diante de mim. No versículo 6, a mente dele foi afetada. Eis que te comprazes na verdade, e no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria, a mente. Os seus ouvidos foram afetados. Versículo 8: faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. No versículo 10, foi afetado o coração. Cria em mim, Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. No versículos 14 e 15, lábios e boca, ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Quando você tem um patrão, você trabalha para aquele patrão, você espera receber a recompensa, o salário, não é? Então, se você serve ao pecado, qual é o salário? A morte. É morte. Mas se você é servo de Deus, o salário é vida eterna, produzindo frutos que glorifiquem o seu nome. Olha, nós que somos filhos de Deus,
nós precisamos crer que nós já passamos da morte para a vida. Nós não podemos novamente nos entregar ao pecado ou viver na prática do pecado com leviandade. Porque se nós já morremos, como é que nós vamos viver aquilo de novo? O que está faltando é uma tomada de posição de fé. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu morri. E como Cristo morreu, eu morri nele e eu ressuscitei. Eu sou filho de Deus. Eu não posso viver nesse nível de pecado. Nós precisamos tomar posição e saber que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Tem um exemplo na Bíblia, Sansão, Juízes 16. Olha, Sansão teve um chamado tão lindo, nazireu. O pai dele, Manoá, até perguntou para o anjo: como é que eu vou criar esse menino? Talvez seu pai não perguntou para o anjo: como eu vou criar meu filho? Porque graças a Deus ele já tem a Bíblia na mão. Sua mãe não perguntou, mas Manoá perguntou para o anjo. O anjo não titubeou, disse logo tudo. Esse menino foi criado para ser juiz, para glorificar o nome de Deus. Mas um dia ele resolveu que preferiu semear nos desejos da carne, e o resultado é a morte. A Bíblia diz que quando você se decide por Cristo, há um embate. A carne, a mente carnal, ela milita, ela guerreia contra o espírito que está em você agora, porque eles são opostos entre si. Mas os desejos da carne para nada servem, porque é o espírito que vivifica, porque a tendência, o pendor da carne é para a morte, mas do espírito é para a vida e paz. Porque se você semear no pecado, na carne, disso você vai colher corrupção, destruição, apodrecimento, morte. Mas se você se une ao Senhor, você é um só espírito com Ele. O resultado é que, apesar do chamado de Sansão ser tão lindo como o seu e o meu, ele escolheu o outro lado. Olha, essa questão de escolha é muito séria, porque até lá no Éden, Deus botou 2 árvores. De todas as árvores do jardim comerás livremente, Adão, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele comeu, morte. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar que nós já escolhemos, não é? Nós lembramos, no momento em que nós estamos vivendo, de tanta conturbação. O mundo todo está como uma panela de pressão. Parece que está pronto para explodir. Diariamente, nós ouvimos previsões de um colapso mundial perigoso, meus irmãos. Aumento do poderio nuclear. China clamando por liderança mundial. Número de suicídios aumentando. A grande ameaça do socialismo, a
rebateu aqui os níveis de aumento do suicídio, de anarquia espalhado pelas ruas, as montanhas de cadáveres que foram deixados pelo coronavírus. Ainda nós podemos hoje encontrar a fé, a paz, a esperança na palavra de Deus, meus irmãos, onde nós aprendemos que Deus ainda está no seu trono eterno e opera em favor daqueles que creem nele, que se entregam, que se rendem. O profeta Abacuque, em seus dias, ficou alarmado. Ele disse: Senhor, eu estou alarmado com o que eu vejo, porque o Senhor me deixa ver tantas coisas. Eu não posso crer no que eu vejo. E Deus deixou claro para ele: fica quieto, porque eu estou trabalhando entre as nações. Eu estou fazendo alguma coisa que quando você ver, você não vai acreditar, mas eu estou operando nas nações. Quando Deus mostrou o sonho de Nabucodonosor a Daniel, ele mostrou para Daniel como seriam os governos dos tempos aqui na terra. Um profeta que é cotado por Jesus Cristo, Daniel ficou alarmado. Os governos cada vez piores. Se nós olharmos no mundo todo, a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Tudo foi se diluindo. Império Romano se diluindo, afundando, se adaptando, guerras, nação contra nação, como Jesus disse, reino contra reino, Ismael contra Isaac. Nós vemos tomando forma a guerra de Gog da terra de Magog, no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Nós vemos Deus dizer: eu sou contra ti, ó Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Ali Deus diz: eu sou contra ti, ó Rússia. Podemos pensar, porque Deus, quais são as razões para que líderes soviéticos tivessem imposto o ateísmo sobre milhares e milhares de pessoas durante um século inteiro? Vimos o ateísmo sair da Rússia para outros países e se infiltrar pelo mundo, e nenhuma nação destruiu tantas vidas, meus irmãos, como a Rússia. Por quê? Pela expansão do comunismo. Porém, a destruição maior foi causada pela expansão da ideologia comunista. O ponto crucial que nós vemos Deus contra Gog está escrito em Gênesis 12. Porque Deus diz: Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A descendência de Abraão está neste momento sendo desprezada diante dos nossos olhos. Por que será que nós não temos levantado mais um clamor para que haja arrependimento da nossa nação? Por muitos anos, a Rússia seguiu amaldiçoando e perseguindo o povo judeu.
Lembramos da devastação dos judeus na Ucrânia, causada pela Rússia em 1903. A Rússia vem perseguindo os judeus desde o tempo dos czares, meus irmãos. E Deus tem um encontro com a Rússia. Deus vai encontrar com a Rússia nas montanhas de Israel. Isso é a guerra de Gog e Magog. Porém, é preciso que a Rússia encampe todos os povos de língua russa. A Rússia já trouxe a Geórgia, já trouxe a Crimeia e já tem 1/3 da Ucrânia. Se a Rússia conseguir pegar os 70% restantes, esse governo se configura como Gog. Nós podemos dizer que estamos caminhando para a guerra do capítulo 38 do profeta. Nós vemos hoje, se você olhar no seu celular, Rio Eufrates, 80% seco. Capítulo 16 de Apocalipse diz que o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Deus mostrou isso para João no 1º século. Mas 700 anos antes de Jesus nascer, Deus mostrou e falou por boca do profeta Isaías no capítulo 11, versículo 15. Nós estamos vivendo os tempos em que os sinais estão todos abertos. Você lê na Bíblia e você lê nas redes sociais. Porque Deus deixou você para ser a igreja deste século. Deus tem propósito, mas nós precisamos assumir posição. Se você está em Cristo, você é filho de Deus, você está assentado nas regiões celestiais. Não existe modo de você entregar seu corpo ao pecado. Não existe como viver para o pecado se você já morreu para o pecado. Nós precisamos ter uma vida de arrependimento, de busca de santidade. Nos decidirmos, eu sou santo, porque o meu chamado é ser santo. Vamos parar de ser evangélicos e entrar na verdade. Eu sou santo, porque meu Pai é santo. Amém.